Oi pessoal, estamos de volta aqui, né? Continuando agora a parte 4 aí, né, da nossa apresentaçãozinha aí. Deixa eu deixar no apontador a laser. Vou resolver agora nessa parte 4 aqui o exercício aí que eu tinha proposto como extra, né? Então vamos lá. Calcule a soma dos n primeiros números pares positivos. Então, primeiro vamos lembrar, né? Quem que é a sequência dos n primeiros pares positivos? Olha só, começa no 2, depois vem o 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante até o enésimo termo. Notem que ele não deu um valor de n. Então a gente não sabe se a gente quer calcular a soma dos 10 primeiros, dos 20 primeiros, que nem a gente fez, né? No vídeo 3, aí na parte 3, né? Enfim. Isso quer dizer, portanto, que a resposta final desse exercício vai estar em função de n, obviamente, né? Porque a gente não sabe o valor dessa variável n. Bom, e para a gente chegar no valor dessa resposta, para chegar na soma, a gente precisa usar, obviamente, a fórmula da soma dos n primeiros termos. Vamos lembrar aqui rapidinho, o que a gente precisava para aplicar essa fórmula? Primeiro, a gente precisa do número de termos, que é o n, né? A gente não sabe quantos tem, vai dar em função de n. Segundo, a gente precisa do primeiro termo A1, que a gente já tem que é 2. E terceiro, a gente precisa do enésimo termo, do AN, que nós não sabemos ainda. Mas aí duas possibilidades. Para a gente achar o AN, ou a gente usa a fórmula do termo geral, ou a gente acha o padrão, que nem a gente fez na parte 3, né, no vídeo anterior, né? É a mesma sequência, na verdade, exatamente a mesma. O padrão era, o primeiro termo é 2 vezes 1, o segundo termo é 2 vezes 2, o terceiro termo é 2 vezes 3, e assim por diante, seguindo esse padrão, o enésimo termo é 2 vezes n. Né? Bom, e aí vamos escrever então a fórmula da soma dos n primeiros termos. Olha lá, esse n é n vezes o A1 mais o AN, tudo sobre 2. Formulinha, né? Substituindo aqui, ó, o A1 é o 2, o AN é o 2n e vai ficar em função de n. Então a expressão fica Sn é igual a n vezes 2 mais 2n, tudo sobre 2. Notem que, ó, deixa eu dar uma reforçadinha aqui, ó, o 2 é um fator comum, tá vendo, ó? Dá para pôr esse 2 em evidência. Colocando-se esse 2 em evidência, deixa eu voltar, deixa eu deixar, né, aqui, ó, marca texto, ó, o 2 é um fator comum. Colocando-se esse 2 em evidência, a gente tem que Sn é n vezes o 2, que a gente pôs em evidência, vezes 1 mais n, tudo sobre 2. E aí dá para simplificar esse 2, né? Simplifica aí. Isso nos leva, então, aplicando a distributiva, olha só, né? Deixa eu aplicar a propriedade distributiva. Ó, distribui esse n para esse 1, distribui esse n para esse n. E como a ordem das parcelas não altera a soma, esse n vezes esse n que dá n quadrado, eu vou escrever primeiro. Então a expressão fica n quadrado mais n vezes 1 que dá n. Tá aí. Então essa é a resposta do item A, né? A soma dos n primeiros pares positivos é dada por essa expressão. Então se eu falo para vocês, pessoal, quanto que dá a soma dos 100 primeiros pares positivos? Ou seja, 1 mais 2 mais 3, desculpa, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12, até, né, o centésimo elemento, que vai ser o número 200. A soma, então, dos 100 primeiros pares positivos é 100 ao quadrado mais 100, ou seja, é 10.000 mais 100, que é 10.100. Né? Inclusive, vamos verificar aí se de fato essa expressão, né, tá coerente. Vamos fazer aquela pergunta lá, será? Né? E aí, para fazer essa verificação, a gente pode atribuir valores para n, que nem eu fiz agora atribuindo 100, né? Então, vamos supor que n vale 1, né? Então, para n igual a 1, olha só como é que vai ficar. S1, estou substituindo esse n por 1, deixa eu pôr aqui o apontador, né? Então, estou substituindo esse n agora por 1, então S1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que dá 2.
Ou seja, a soma dos 1 primeiros pares positivos dá 2. Lembrando que a soma dos 1 primeiros era exatamente, olha ali, ó, o primeiro, que é 2, né? Tá aí, então, deu certinho, tá coerente. Vamos fazer para n igual a 2, ó. Substituindo-se n por 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2 dá 6, ou seja, a soma dos dois primeiros pares positivos é 6, ó. Pode ver, ó. Se eu somo esses dois aqui, ó, 2 mais 4 dá 6. Vamos fazer mais um valor, vai, um valor maior, ó. Vamos fazer para n igual a 5. Para n igual a 5, S5, a soma dos 5 vai dar 5 ao quadrado mais 5, ou seja, 30. Somando aqui, ó, soma dos 5 primeiros, 1, 2, 3, 4, vem até aqui, até o 10, né? Então, vou somar aqui de trás para frente, ó, 10 mais 8 dá 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 4, 28, mais 2 dá 30, ó. Bateu, né? Ainda bem, né? Tinha que dar certo aí, beleza? Bom, para o item B, queremos a soma dos n primeiros pares não negativos. Então, para o item B, qual é a diferença? Aparece o zero aqui, ó, né? N primeiros pares não negativos, o zero não é negativo, não é nem positivo nem negativo. Então, o zero não é negativo, então entra o zero. Então, a gente quer a soma dos n primeiros aqui. Para quem pensa assim, ô Yudi, mas eu vou acrescentar só o zero. Então, a soma vai dar na mesma, né? Não pelo seguinte. Se eu falo, pessoal, soma os dois primeiros aqui dessa sequência, a soma dá 6, ó. Quanto que é a soma dos dois primeiros aqui, ó, 0 mais 2 dá 2. Então, são sequências diferentes, né? De mesma razão. Parecidas, mas não são iguais. Então, não dá o mesmo resultado. E aí, para a gente chegar então à expressão, usamos de novo a fórmula da soma dos n primeiros termos, né? Antes, para usar essa fórmula, portanto, a gente precisa do AN. E quem que é o AN dessa sequência? Ou usa a fórmula do termo geral da PA, né? Que o AN é o A1 mais N menos 1 razões. Ou notem que o A1 dessa sequência é o A1 da anterior menos 2. Se eu pego esse carinha 2, subtraio 2, eu chego ali. Deixa eu escrever isso para vocês. Então, olha só. Se eu pego esse elemento aqui, ó, e subtraio 2, opa, vamos ver se chega, opa, né? Se subtrai 2, então a gente chega no zero. Ou seja, saiu aqui, né? Ou seja, cada termo dessa sequência é o termo dessa sequência anterior, né? Deixa eu pôr no apontador, dessa sequência aqui, ó, subtraindo 2. Então, o AN dessa sequência é 2n menos 2. Conclusão, então. Usando aqui a fórmula, quem que é o SN? É n vezes o A1, que é 0, ó. Chamei de S'(n), né? Porque é uma nova soma, não é SSN, é um S'. A soma dos n primeiros pares não negativos. Então, vai dar o A1, que é 0, mais o AN, que é 2n menos 2, tudo sobre 2. Somar 0 aqui é a mesma coisa que cancelar. A gente pode expressar. Reescrevendo, então. S'(n) é n vezes. Notem que dá para pôr o 2 em evidência de novo, né? O 2 é um fator comum. Olha só aqui, ó, o 2 é fator comum, aparece aqui, né? Então, colocando-se esse 2 em evidência, notem que dá para fazer uma simplificaçãozinha, ó, desse 2 com esse, aplicando a propriedade distributiva mais uma vez, né? Vamos ver se eu consigo agora dessa vez aqui, opa, né? Vamos ver se fica legalzinho aqui, ó. Vamos ver se minha coordenação aplica a distributiva aqui, né? Aplica a distributiva, opa, tá ficando melhor. Então, a gente chega à conclusão de que S'(n) é n² menos n. Tá aí, né? Fazendo aquela verificaçãozinha, vamos ver se está certo. Para n igual a 1, S'(1) é 1² menos 1. Fazendo a continha aí, né? 1² menos 1 dá 0. A soma dos 1 primeiros elementos da sequência é 0, é a própria 1 que é 0. Para n igual a 2, ó, a soma tem que dar 2?
né? A soma dos dois primeiros aqui tem que dar 2. Então, S'2 ó, vai dar, substituindo-se o n por 2. 2 ao quadrado menos 2, que dá 2. Para n igual a 5, ó, vamos somar os 5 primeiros que vem até aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. A soma dos 5 primeiros vai dar 0, mais 2, mais 4 dá 6, mais 6 dá 12, mais 8 vai dar 20. Então, olha só, para n igual a 5, substitui n por 5 aqui, ó, 5 ao quadrado menos 5, deu 20, deu certinho, ó, bateu. Então, né, essa é a expressão. Né? Numa prova dissertativa, você poderia fazer essa verificação aí, só para ter certeza, né, que você está acertando aí o exercício. Bom, mas como a gente tinha essa sequência anterior, chegamos nesse resultado, tinha um outro modo bem bacana, bem interessante aí da gente chegar a essa resposta do item B. Notem que, deixa eu mudar o cursor aqui, ó, notem que somar os 5 primeiros termos daqui, ó, equivale a somar só esses 4 primeiros daqui, né? Porque esse 0 aqui na soma dá na mesma. Então, se eu somo esses 4, ó, 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20, ó. Então, a soma dos 5 primeiros aqui é a soma dos 4 primeiros aqui. Ou seja, o S'(n) aqui nessa sequência é o S do n-1. Né? Então, a soma dos 10 primeiros aqui é a soma dos 9 daqui. A soma dos 20 primeiros aqui é a soma dos 19 primeiros daqui. Então, olha só, usando o resultado anterior, a gente pode escrever que S'(n) é o Sn-1. Né? É somar um a menos dali. E aí, portanto, S'(n), ó, usando esse resultado, é onde está o n? A gente vai usar n-1, que a gente não quer calcular o Sn, é o Sn-1. Então, vai ficar n-1 ao quadrado mais n-1, tá bem? Faz o produto notável aqui, ó. Então, S'(n) é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, mais n-1. Notem que esse mais 1 e esse menos 1 cancelam, né? Ó, isso aqui cancelou com isso. E esse menos 2n mais n dá menos n. Então, essa linha n é n quadrado menos n, que é exatamente o mesmo resultado do anterior. Bacana, né? Bom, então vamos tomar uma aguinha. No próximo vídeo aí a gente... faz aí o outro exercício extra 2 da FUVEST. Exercício bem bacana, beleza? Até daqui a pouco, pessoal.